Lição 8, 17 a 24 de fevereiro de 2024. Devoção real. Texto-chave: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. 2 Crônicas 16:9. Teaser. É triste ver a descrição de reis infiéis que governaram Israel. Por outro lado, é maravilhoso encontrar as raras exceções, como o rei Asa, que foi lembrado como o rei que fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Mesmo em nossos dias, a devoção total e completa raramente é encontrada. Em muitos aspectos, nossa cultura hoje exige comprometimento. Portanto, Jesus nos chama para sermos seus, exclusivos, dedicados e totalmente comprometidos em fazer parte do reino de Deus na terra. De muitas maneiras, Asa foi um dedicado seguidor de Deus. Ele obedeceu ao Senhor durante os primeiros 10 anos de seu reinado. Aboliu praticamente toda a idolatria em Judá. Ele depôs Maaca, sua avó, que adorava ídolos. Depois, por confiar a batalha totalmente a Deus, obteve uma importante e esmagadora vitória contra os exércitos de Cuxi. Ao acompanharmos com os terríveis propósitos de Acabe e Jezabel, Asa se destaca pelos nobres traços de caráter que serão discutidos nessa lição. Infelizmente, nem toda a vida do rei Asa esteve livre de erro. Ele fez alianças não aprovadas por Deus com outras nações e povos pagãos. Porém, apesar de alguns altos e baixos, ele ainda é lembrado por ter deixado um exemplo positivo. Sua história é resumida neste texto. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Roteiro original. Agora, com a nação dividida entre dois reinos, Asa, filho de Abias, assumiu o trono de Judá. Leia em sua Bíblia os textos de 2 Crônicas 14, 2, 4 e 15, 1 a 4, 16, 2 a 7, 9, 10 e 1 Reis 16, 30 e 21, 25. A história desse rei é interessante. Seu reinado se tornou um ponto decisivo na história de Judá. Uma de suas primeiras medidas foi depor sua avó, Maaca, e queimar publicamente o ídolo que ela adorava. Ele aceitou o conselho dos profetas enviados por Deus e, enquanto esteve ligado ao Senhor, conseguiu fazer o que era certo. Depois da leitura bíblica, responda as seguintes perguntas. Qual a principal lição que podemos aprender da história de Asa? O que a história de Asa nos ensina sobre ser totalmente consagrado a Deus? O que os exemplos de Acabe e Jezabel nos ensinam sobre secularismo e mundanismo? Se Asa não destruiu os lugares pagãos de adoração e depois se envolveu num acordo desleal com Ben-Hadad, como ele pôde ter sido fiel a Deus em toda a sua vida? Que comparações você pode fazer entre o rei Davi e Asa? Existem outros personagens na Bíblia cujas histórias sejam semelhantes à de Asa? Zoom. Recapitule o texto-chave dessa semana, que se encontra em 2 Crônicas 16:9, e reflita sobre a seguinte questão. De que maneiras específicas Deus fortalece aqueles que lhe dedicam totalmente o coração? O comentário bíblico adventista diz o seguinte a respeito deste verso. Os olhos de Deus estão em toda parte, procurando os que o servem de todo o coração, para por meio deles revelar o seu grande poder e realizar suas maravilhosas obras. Por meio dos atos de pessoas justas, o mundo se familiariza com a natureza e o poder de Deus. Ao deixar de manifestar fé em Deus, Asa cometeu uma injustiça, não apenas para consigo mesmo e para com a nação, mas também para com Deus. No momento em que Deus procurava alguém por meio de quem pudesse se revelar às nações, e quando o rei de Judá parecia ser a pessoa certa para isso, Asa fracassou. Se tivesse sido forte e corajoso, avançado em nome do Senhor, a reforma que ele iniciara em Judá
poderia ter se estendido para outras nações, e muitos dentre os pagãos conheceriam a Deus e tomariam posição ao lado dele e do seu povo. Esse texto nos ajuda a entender que nossas ações, sejam elas positivas ou negativas, não têm consequências apenas para nós. Que decisões você precisa rever em sua vida para que as pessoas à sua volta também sejam beneficiadas? Ajuda-me, Senhor, a te servir com o coração inteiro. Se for seu desejo assumir esse compromisso, assine na linha a seguir. Making of. A Bíblia menciona que durante o reinado de Asa em Judá, a terra esteve em paz durante 10 anos. Essa década de paz não foi mencionada em 1 Reis 15:16. Ao contrário, está escrito que houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Logicamente, o texto não indica que houve combates contínuos durante os 41 anos do reinado de Asa. O que havia era uma tensão incessante entre as 10 tribos de Israel ao norte e as 2 tribos do reino de Asa ao sul. O exército de Zerá, o etíope, era composto por 1 milhão de homens e 300 carros. Asa o enfrentou com 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e mais 280.000 da tribo de Benjamim, com escudos e arcos. Mas a vitória veio porque Deus o abençoou. O profeta Zacarias é mencionado apenas em 2 Crônicas 15. Ele foi ao encontro de Asa depois da vitória destes sobre os etíopes. Suas palavras trouxeram ânimo. Asa havia buscado a Deus e feito o que era certo, por isso tinha sido abençoado. A mensagem do profeta também continha uma advertência. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Encorajado pelo profeta, Asa renovou seus esforços para remover o mal do país, mas ele obteve sucesso apenas parcial. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Qual desses versos fala mais ao seu coração? Reescreva com as suas palavras. Os textos adicionais dessa semana são Mateus 7, 13 e 14, Mateus 7, 24 a 27 e João 15, 8. Nem sempre é fácil seguir o caminho de Deus. Como o texto de Mateus 7, 13 e 14 diz: o caminho que leva à vida é apertado, mas é o único realmente seguro. A coragem para enfrentar situações difíceis normalmente é proporcional ao nível de submissão que a pessoa manifesta em relação à vontade de Deus. Quanto mais dispostos estivermos a abrir a mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mais corajosos e animados nos tornaremos para enfrentar as dificuldades. Se a casa estiver sendo construída sobre a rocha, e se a confiança em Deus tem sido o principal material, os ventos e as tempestades poderão vir, mas não conseguirão derrubar o que o Senhor edificou. Panorâmica. Asa começou bem, mas não permaneceu firme em seu propósito de fazer Deus o seu sustentador. Ele cometeu muitos erros. Por volta do 39º ano de seu reinado, Asa contraiu uma doença muito grave nos pés, e em vez de pedir socorro ao Senhor, ele confiou apenas nos médicos. Depois de governar Judá durante 41 anos, Asa morreu. Josafá, seu filho, assumiu o trono e andou nos caminhos do Senhor. Enquanto isso, em Israel, leia o capítulo 8 do livro Os Ungidos para ter uma ideia do cenário completo. 2 anos antes da morte de Asa, Acabe assumiu o trono em Israel, e as coisas ficaram realmente feias por lá. Ele chegou a substituir o culto a Deus pelo culto a Baal. Mas, como mostra o texto de hoje, o Senhor estava no comando, e enviara alguém para dar início à obra de reforma espiritual também em Israel. Deus se importa com os seus filhos e nunca vira as costas para eles. Nunca antes o povo escolhido de Deus tinha caído tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Aserá. Nada menos que o poder de Deus capaz de operar milagres poderia preservar a nação da destruição total. Israel se separou de Jeová por meio de iniciativa própria.
No entanto, o Senhor, em sua compaixão, ainda estava disposto a sair em busca dos que tinham sido levados ao pecado, e estava prestes a lhes enviar um de seus mais poderosos profetas. Os Ungidos, página 50. Off. A lição dessa semana contou alguns detalhes sobre Asa, rei de Judá. A Bíblia diz o seguinte a respeito dele: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Foi um belo início, mas infelizmente, depois de um tempo, Asa deixou de depender de Deus e passou a confiar em acordos políticos para assegurar seu trono. O comentário bíblico adventista faz uma excelente reflexão sobre a história desse rei. Tornou-se fraca a fé do rei que um dia fora tão forte. Uma vitória nunca é garantida de outra. A força de hoje não é a certeza da força de amanhã. Na ocasião de sua grande vitória sobre Zerá, Asa foi forte na fé e poderoso em atos. No entanto, são as pessoas fortes que se tornam alvos principais do inimigo. Em vez de continuar crescendo em força e coragem, Asa foi declinando até que chegou aos últimos anos de sua vida doente, desapontado e amargurado, com pouca fé em Deus e sem ajuda humana. O texto de Efésios 6,12 chama a atenção para o conflito real que acontece diariamente em nossa vida e para o qual devemos estar atentos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembre-se de que, com Deus, a vitória está garantida. Busque-o cada dia, em cada momento, para cada decisão. Aqueles que o buscarem certamente o encontrarão. Cristo não é valorizado a menos que ele seja valorizado acima de tudo. Agostinho. Porque sou cristão, a cada dia no qual não me aprofundo mais no conhecimento da palavra de Deus, a Santa Escritura é um dia perdido para mim. Só posso avançar com segurança sobre o firme solo da palavra de Deus. Bonhoeffer. Além disso tudo, enquanto Asa ainda reinava em Judá, Acabe começou a reinar em Israel. A influência de Jezabel sobre Acabe foi terrível. Chegou um tempo em que todo o reino se afastou de Deus. Consegue imaginar isso? Eles passaram a adorar os elementos da natureza em vez do Criador e ficaram encantados com os rituais fascinantes de adoração aos ídolos. Acesse o capítulo 8 do livro Os Ungidos.